E aí, gente? Tudo bem? Essa vai ser a nossa última videoaula dessa playlist de matemática financeira. E nela eu trago com vocês uma questão para a gente ver como que a gente calcula prestações. Como assim? Por exemplo, você comprou algum produto e vai comprar parcelado em algumas prestações. Como que você calcula cada prestação se tem uma taxa de juros ali na hora do cálculo? Se você fosse calcular sem juros, era só dividir pela quantidade de parcelas. Mas se tiver uns jurinhos, como é que a gente calcula isso? É o que a gente vai ver aqui. Vamos lá? Belezinha, gente. A questão é essa aqui, ó. E nela, assim, a gente conseguiria, só antes de fazer a questão, a gente conseguiria chegar a uma fórmula para calcular essas prestações. Existe essa fórmula, certo? Você entra com o valor à vista, entra com quantas parcelas, entra com a taxa e ele solta para você a quantidade de prestações. Só que é uma fórmula um pouco complicada de guardar. Eu mesmo não guardo ela, não decoro essa fórmula. Eu quero chegar com vocês, então, como que a gente faria sem usar a fórmula? Certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu coloquei aqui em forma de exercício para não ficar uma coisa muito teórica. Diz o seguinte: uma concessionária anuncia um carro por 60 mil reais para pagamento à vista. Ela também dá a opção de pagamento em 36 prestações iguais, sem entrada, financiadas à taxa de 1% ao mês. Nessas condições, determine qual deve ser o valor de cada uma das 36 prestações. Bom, vamos pensar no seguinte. Se não tivesse juros, primeiro eu vou repetir o que eu falei lá na introdução. Se não tivesse essa taxa de 1% ao mês, era só pegar os 60 mil e dividir por 36. Acabou. Mas já que tem, a gente precisa ver como que a gente calcula essas prestações. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo para ajudar a gente a pensar. Como são 36 prestações, ó, eu vou colocar um 3 pontinhos aqui para essa linha do tempo não ficar tão grande, né? Mas basicamente, olha só. Primeiro ele fala que isso aqui é sem entrada. Então eu pego o carro hoje e não pago nada de entrada. Aí dali um mês eu vou pagar a primeira prestação, depois de mais um mês pago a segunda prestação, pago a terceira prestação. Eu estou chamando essas prestações de P, que é o valor que eu quero determinar, certo? Até que chega lá na última parcela de P reais, onde eu quito o carro e agora ele é 100% meu. Tudo bem? Por que eu quero passar essa questão para vocês, antes da gente continuar e chegar no valor da prestação? Basicamente, é para que se um dia você tiver que financiar alguma coisa, uma casa, um carro, ou mesmo qualquer objeto que você for pagar em prestações e que tiver um juros embutido, você saiba calcular qual é a parcela para ninguém te passar a perna, certo? Às vezes o cara fala, é 1% ao mês. E aí na hora que ele te passa a parcela, você simplesmente acredita. Normalmente a gente faz isso, né? Mas vai que o cara está querendo te passar para trás. Então você vai ter a oportunidade de saber como calcula essa parcela e comparar para ver se está certo o que ele está te falando. Tudo bem? Bom, isso aqui é uma questão parecida com como que a gente viu de comprar uma televisão. Acho que era em 12 parcelas de 200 reais. A gente viu num vídeo para trás. Só que lá você sabia a prestação e queria o valor atual. Aqui, a gente sabe o valor atual, ó, e eu quero saber a prestação. Esses 60 mil reais é o pagamento à vista, é o valor atual do carro. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui ó, é igualar o valor atual a esses 60 mil, certo? Uma vez feita essa igualdade, agora a gente calcula o valor atual em função desse P que a gente colocou na minha linha do tempo. A primeira parcela que está aqui, ó, como é um mês depois, eu vou ter que voltar um mês no tempo. Na hora que eu volto um mês no tempo, eu pego ela e divido por 1 mais taxa elevado a t. Ó, eu já vou colocar aqui esse 1 mais taxa, para a gente economizar uns passos aqui, vou colocar que é 1,01. Porque é 1 mais a taxa de 0,01. 1% é 0,01, né? Então, 1 mais 0,01 dá 1,01. Elevado a 1 só, porque a primeira parcela está voltando um mês. A segunda parcela volta 2 meses, né? Essa aqui, ó. Ela volta 2 meses. Então eu divido por 1,01, que é 1 mais taxa, elevado ao quadrado. A terceira parcela, eu pego ela e divido por 1,01
elevado ao cubo, porque ela tem que voltar 3 meses, essa aqui, né? Até a última. A última parcela tem que dividir por 1,01 elevado a quanto? Vamos pensar para os pequenininhos aqui, ó. Primeira parcela, 1,01 elevado a 1. Segunda parcela, 1,01 elevado a 2. Terceira parcela, 1,01 elevado a 3. Então a posição da parcela me diz o expoente aqui, né? Essa aqui é a 36ª parcela, porque são 36 prestações, né? Então 1,01 elevado a 36. Eu vou igualar isso a 60 mil. E aí o que a gente tinha visto lá naquela questão anterior é que isso nada mais é do que uma soma de uma PG. Lembram? Por quê? De um termo para o outro, a única coisa que muda é que embaixo, que era 1,01, passa para 1,01 elevado ao quadrado, depois ao cubo, depois à quarta. Essa é uma PG cujo primeiro termo é P, então o A1 disso aqui, ó, é P sobre 1,01. A razão dessa PG é 1 sobre 1,01. Cuidado aqui, hein? Desse termo para esse, eu não estou multiplicando por 1,01, e sim por 1 sobre 1,01. E a quantidade de prestações, N, é 36. Certo? E aí, vamos usar a formulinha de soma de PG. Então a gente tem que guardar, tenta guardar isso na memória, porque eu vou ter que mudar aqui, né? Um lugar, uma coisa em branco. E vai ficar então que essa soma... Lembra como é que era a soma de PG mesmo? A soma de uma PG era A1, que multiplica 1 menos a razão elevada a n, sobre 1 menos a razão. Certo? Então, no nosso caso, o A1, vamos voltar lá, ó. O A1 é P sobre 0,1. Aliás, P sobre 1,01. Então, aqui no lugar do A1, P sobre 1,01. Vezes. Aí que vem 1 menos Q elevado a n. 1 menos, qual que era a razão mesmo? Vamos voltar lá. A razão é 1 sobre 1,01. Elevado a n. O n era um 36, né? Esse a gente lembra de cabeça que eram 36 prestações. Tudo isso dividido por 1 menos Q. Então, olha só. Toda essa expressão aqui, que parece que é pequena, mas não é, porque tem uma reticência aqui, né? Uma expressão gigantesca. A gente consegue, igual a 60 mil, a gente consegue resumir nisso aqui, que pode parecer complicado, mas não é tanto. Só falta igualar agora a 60 mil aqui. Por que que não é tanto? Porque se 1 sobre 1,01 elevado a 36, o exercício dá pra gente. Ele fala ó, que é 0,7. Então eu vou trocar aquilo ali por 0,7. Então vai ficar 1 menos 0,7. Agora, ó, também para dar uma simplificada aqui e não gastar tanto espaço, você vai ter que subtrair essas frações, né? Isso aqui, ó, vai dar, o MMC é 1,01, aí você divide por 1 e multiplica por 1. Dá 1,01, divide e multiplica, dá 1. Que vai dar 0,01 sobre 1,01. Quando você tem uma expressão zona, ou expressãozinha, tanto faz, uma expressão sobre uma fração, você pode pegar o que está em cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. Então eu vou multiplicar isso aqui ó, pelo inverso dessa fração, ou seja, por 1,01 sobre 0,01. Ao invés de dividir, eu multipliquei pelo inverso. Tudo bem? E o que é o bom de fazer isso? É que, olha só, esse 1,01 eu consigo cancelar com esse 1,01. Beleza? Agora eu vou colocar nesse espacinho aqui, ó. Vai ficar P vezes 0,3, né?
P vezes 0,3. E esse 0,01 vai passar multiplicando 60 mil. O bom é que multiplicar por 0,01 é só trazer duas casas para a esquerda da vírgula. 60 mil vira 600. Eu vou multiplicar por 10 os dois lados, porque aí o 0,3 vira 3 e o 600 vira 6.000. E aí fica a conta sem vírgulas. E aí é só passar o 3 dividindo, eu tenho 6.000 por 3, que dá R$2.000. Olha que belezinha. Tem um número bonitinho ainda, né? Então quer dizer que se eu te fosse parcelar um objeto, no caso aqui um carro, de 60 mil em 36 parcelas, ia ser 36 de 2.000. Se o vendedor me passa um valor maior que esse, eu tenho como argumentar com ele, falando, opa, o que você fez aí? Você aplicou uma taxa de juros maior do que o combinado. A taxa de juros era 1%, está aplicando mais. Beleza, gente? Então, com isso a gente encerra essa nossa última aula dessa playlist de matemática financeira. E espero que a playlist, de modo geral, tenha sido bastante útil para vocês de entender essa parte de matemática financeira do ensino médio e que ajude vocês nas questões aí que aparecerem em vestibular, quem for prestar algum. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui. Até mais. Tchau para vocês.